nosso Senhor em oração, pedindo a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos ao Senhor. Ao Senhor, nós louvamos ao teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor nos dá a graça e o privilégio em teu santo dia nos congregarmos e juntos em uma só voz confessarmos que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Só odiamos ao Senhor, Pai, nesta noite. Agora, no momento de exposição de tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale à tua igreja. Porque para onde nós iremos, ó Deus? Porventura para as vãs filosofias dos nossos séculos? De modo algum, ó Deus. Porque somente tu tens as palavras de vida eterna. E como a igreja do Senhor que se inclina em teu peito para ouvir a tua voz, assim nos encontramos essa noite, ó Deus. Fala com o teu povo, por meio do teu Santo Espírito. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Um dos motivos, dentre vários, do porquê a igreja do século XXI tem se tornado uma igreja fria e morta, é porque a igreja do Senhor tem sido composta por crentes que abraçam e anseiam e desejam o Cristo que é Salvador, enquanto rejeitam o Cristo que é Senhor e legislador de sua igreja. É por isso, então, que doutrinas que naturalmente emanam das Sagradas Escrituras e quando nos é apresentada como submissão de mulheres aos seus maridos, a guarda do dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana, o cântico de salmos, o zelo pela santa ceia do Senhor, a comunhão dos santos, doutrinas como essas causam repulsa e ódio em nossos corações. Isso acontece justamente porque os nossos corações são rápidos em desejar os benefícios que Cristo dá à sua igreja por meio da sua morte, como paz de consciência, certeza do perdão dos pecados, a vida eterna, a comunhão dos santos. Mas somos tardios em dizer, assim diz o Senhor. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Interessante nós termos isso em mente, meus irmãos, porque quando nós damos 2 passos para trás e examinamos o todo da revelação, o todo das Sagradas Escrituras, nós notamos que a primeira característica que Deus se revela ao homem não é que ele é um Deus missional, como alguns insistem em pregar esta doutrina, mas que ele é um Deus pactual. E como Deus pactual, ele é aquele que tem toda a autoridade de exigir ao homem criado aquilo que ele ordena através dos seus preceitos e através dos seus mandamentos. E o homem, como um ser criado, ainda que a imagem e semelhança do seu Criador, tem por natureza a obrigação de se curvar diante da voz do seu Criador e obedecer aos seus mandamentos e aos seus preceitos que lhes são revelados por meio das Sagradas Escrituras em nosso contexto. Essa verdade não é apenas anunciada no Antigo Testamento, mas ela ecoa-se por todas as Sagradas Escrituras, tornando-se palpável na pessoa do nosso Redentor, Jesus Cristo. De maneira que Cristo ele não apenas salva, redime, nos cobre com a sua justiça, mas ele é aquele que também diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é por causa deste fato que Cristo ele tem todo o direito de moldar a forma como nós vivemos em nossos lares, de moldar a forma como nós exercemos as nossas vocações, de moldar a forma como nós adoramos ao Pai dominicalmente em uma santa convocação. Então, meus irmãos, tendo em mente esses conceitos introdutórios a respeito da adoração, quando os nossos corações se aproximam do Evangelho de João, em especial o texto que nós lemos do verso 19 ao verso de número 30, o que é nos retratado aqui é justamente o senhorio de Cristo sobre a sua igreja. E como o Senhor da igreja, como o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, como diz a nossa confissão, ele nos ensina a respeito do lugar da adoração, do objeto da nossa adoração e da forma como nós devemos adorar. Essas são 3 verdades que, naturalmente, quando nossos corações são conduzidos ao Evangelho de João, ressaltam e vêm ao nosso encontro.
que o Senhor, como o cabeça da sua igreja, ele ensina o lugar correto da adoração, o objeto da nossa adoração e a forma da nossa adoração. Então, a primeira coisa para nós vermos nessa noite, quanto à adoração que Cristo ele nos ensina, é que ele nos diz o lugar correto da adoração. Esta é a primeira verdade que o teu coração precisa crer nesta noite. Lembre-se que antes desse episódio, antes desses versos que nós lemos nessa noite, Cristo já havia tido um diálogo com esta mulher, onde ele desnudou e desmascarou o pecado que ela estava cometendo. Não necessariamente adultério, mas com toda certeza nós podemos afirmar que era fornicação. E percebam que o que Cristo está fazendo aqui é justamente aplicando a lei do Senhor ao contexto dessa mulher. Porque a lei, como uma vara, ela vem por vezes ao nosso encontro e ela bate, até que a última folha de figueira ela caia por terra e nos encontremos nus diante de Cristo. Cristo, ele não estava apenas confrontando o pecado dessa mulher, a fim de esmagá-la e mostrar o quão hipócrita e quão merecedora da ira do Senhor ela era. Mas ele também estava mostrando a ela a necessidade de um Salvador e da água viva que ele tinha para oferecê-la. E somente após ela beber desta água é que ela poderia verdadeiramente se aproximar de Deus e verdadeiramente o adorá-lo. Então, é dentro desse contexto que a mulher samaritana, ela pronuncia as palavras do verso 19. Peço que você volte para a sua palavra e acompanhe comigo o que nos é dito no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Alguns comentaristas, eles tendem a pensar que o que esta mulher está fazendo aqui era mudando o foco da conversa, uma vez que Cristo tinha confrontado o seu pecado. Do verso 1 ao verso 18, é justamente o diálogo em que Cristo ele fala a respeito dos pecados que aquela mulher estava cometendo. E alguns comentaristas lidam com essa mudança do verso 18 para o verso 19 como se fosse uma tentativa dessa mulher samaritana de mudar o foco, como se, por vezes, acontecesse em nossos dias. Alguém vem ao nosso encontro, nos exorta, confronta os nossos pecados, e daí rapidamente nós tentamos mudar o foco da conversa para tentar amenizar a nossa culpa. Mas não é isso que esta mulher está fazendo. Parece que essa forma de interpretar a mudança do assunto, essa transição do verso 18 para o verso 19, não parece se sustentar quando nós observamos o todo do contexto e quem era essa mulher. Então, parece que após ela reconhecer que Cristo era um profeta, uma vez que ele havia dito coisas ao seu respeito que ninguém sabia e somente alguém que tinha uma relação íntima com Deus poderia revelar, então ela afirma que Cristo era um profeta. E o fato dessa mulher ser uma mulher samaritana tinha muito significado. Lembre-se que os samaritanos eles não aceitavam os escritos extra-mosaicos. Somente o Pentateuco era de grande valia para os samaritanos. Somente o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, era considerado como sendo a palavra inspirada do Senhor, entregue para as demais gerações. E qual era a grande promessa do Pentateuco quando nós nos voltamos para ele? Em Deuteronômio, Moisés nos diz que um grande profeta maior do que ele veria em seu lugar e anunciaria coisas maravilhosas a respeito do Senhor, a respeito do Deus da aliança. Então, para os judeus, a promessa de um Messias estava mais associada ao filho que viria da tribo de Judá, do trono de Davi, do que simplesmente a um grande profeta, que era o que para eles era conhecido como o Messias para os judeus. Mas para os samaritanos, a expressão de consolo para eles era Tareb, que era o grande profeta que haveria e assumiria o lugar de Moisés, anunciando agora a vontade do Senhor. Por isso, quando esta mulher afirma ser Cristo, o profeta do seu povo, tendo em mente que a promessa messiânica fazia parte do povo samaritano e que Cristo, um homem desconhecido para ela, disse coisas aparentemente secretas ao seu respeito, a mudança de assunto, ela parece se tornar mais clara. Não apenas alguém tentando desviar da culpa do seu pecado quando alguém confronta as suas mazelas, mas era alguém que verdadeiramente estava
tendo a perspectiva, a sombra de que talvez o grande Tareb, o grande profeta, estava ali diante dos seus olhos. Note que também não apenas essa mudança ela é explicada por esses aspectos contextuais, mas também a pergunta que ela faz posteriormente. Veja o que ela nos diz no versos 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Interessante nós entendermos essa pergunta, esse questionamento que a mulher samaritana ela faz a Cristo, porque quando nos voltamos para os aspectos da antiga aliança, para os aspectos do Antigo Testamento, onde nos é relatado a divisão que houve no meio de Israel, acarretando então o surgimento do reino do sul e do norte, nós percebemos que o que a mulher samaritana faz é mais do que uma simples pergunta com relação ao lugar da adoração. Porque nesta divisão que houve entre o reino do sul e o reino do norte, o monte que ela faz referência como sendo o monte correto da adoração dos samaritanos era o Monte Gerizim. E neste monte havia sido construído um templo rival ao templo que estava em Jerusalém. E era justamente neste templo que os samaritanos adoravam e entendiam lá ser o lugar onde Deus ele anunciava, como também derramavam as bênçãos do pacto. Ou seja, eles entendiam, os samaritanos, que era naquele monte onde o Senhor falava ao seu povo. No entanto, esta mulher diz, para vocês, ou seja, para os judeus, vocês dizem que o lugar correto da adoração não é em Gerizim, mas em Jerusalém. Mas em Jerusalém. Com isso, meus irmãos, percebam o que está diante de nós. Mais do que aspectos exegéticos e contextuais dessa passagem. Note que, após essa mulher reconhecer o caráter profético de Cristo, ela então busca solucionar e colocar aos pés de Cristo um problema teológico que girava em torno do lugar da adoração. Que girava em torno do lugar da adoração. Meus irmãos, se a semelhança dessa mulher samaritana, nós colocássemos os nossos problemas e conflitos teológicos aos pés do nosso Redentor. Certamente, as nossas dúvidas teológicas com relação ao batismo infantil, com relação ao cântico dos salmos, certamente eles seriam caladas pela voz e pela autoridade do nosso Cristo. Mas, infelizmente, nós preferimos fazer grupinhos na igreja local, para se levantar contra a liderança da igreja, contra o pastor da igreja, porque nós não queremos nos curvar diante da voz autoritativa de Cristo. Tudo isso porque nós não temos um coração submisso ao nosso Redentor. Tudo isso porque nós desejamos o Cristo que é Salvador, mas rejeitamos o Cristo que é Senhor e legislador da sua igreja. Felizmente, meus irmãos, há uma tendência de nos voltarmos para bons livros teológicos, e é bom que seja assim, que seja dessa forma. No entanto, quão raro a nossa busca por conhecimento bíblico e teológico está associada à devoção e piedade ao nosso Redentor Jesus Cristo. Quão raramente a nossa busca por conhecimento está associada a um coração humilde e que vive na dependência do Espírito. Quão raro, meus irmãos, nos prostramos diante de Cristo para ouvir a sua voz e assim sermos instruídos por Ele. E assim sermos instruídos por Ele. Não tenha dúvida, meus irmãos. Não tenha dúvida. Todo o conhecimento teológico que você tem buscado, que a tua alma tem desejado, a parte de Cristo se levantará contra você como grandes advogados no dia do juízo final. No dia do juízo final. Portanto, há algum conflito em teu coração com relação a alguma doutrina que talvez seja embaraçosa em tua perspectiva? Vá a Cristo, se prostre diante dele e busque humildemente solucionar o teu conflito teológico, porque ele garante com toda certeza que ele não apenas solucionará o conflito teológico em teu coração, mas também consolará a tua alma, ao perceber que ele é o Senhor da igreja. E como Senhor da igreja, você pode com toda confiança
se submeter a Ele, não com ressalvas, não com receios, mas com toda a confiança e amor ao Senhor. Ora, se não foi isso que justamente aconteceu após aquela mulher depositar a sua dúvida teológica com relação ao lugar da adoração aos pés de Cristo, a sua dúvida e angústia foram cessadas. Veja o que Cristo responde a essa mulher no verso 21. Cristo então responde, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Em resumo, o que Cristo estava querendo mostrar para aquela mulher, de forma escatológica, de forma futura, era que haveria uma nítida e clara separação e distinção entre a antiga e nova forma de adoração, entre a antiga e nova aliança. E Cristo, como o Senhor da igreja, mostra àquela mulher que o lugar correto da adoração seria mudado, não pelas autoridades daquela época, mas por ele mesmo. De modo que não mais em Gerizim e nem em Jerusalém o Pai seria adorado, mas em todo e qualquer lugar. Todo e em qualquer lugar. Interessante, mais uma vez, meus irmãos, nós temos em mente o porquê de Cristo ele afirmar que não será mais em Gerizim, e nem em Jerusalém que se adorará ao Pai. Porque para o judeu da antiga aliança, eles entendiam e estavam certos quanto a isso, que Jerusalém era o lugar correto da adoração. Lembre-se que Deus havia ordenado a Salomão que ele construísse um templo, onde neste templo o seu povo se reuniria em uma santa assembleia, em uma santa convocação para o adorá-lo. E que neste templo também indicaria a presença do Deus do pacto no meio do seu povo. Entretanto, quando nós olhamos para Jeremias capítulo 7, percebemos que a ideia do templo indicar a presença do Senhor no meio do seu povo, meio que deixou a igreja da antiga aliança com um povo soberbo e orgulhoso. Ao ponto de pensar que as sentenças que continuamente eram pronunciadas por meio dos profetas, exortando a sua igreja ao arrependimento, não viria e não cairia sobre eles. A ideia de que o templo representava a presença do Senhor no meio do seu povo, deixou o povo de forma orgulhosa e soberba, ao ponto de não levar a sério as exortações que Deus ele fazia por meio do seu profeta. No entanto, meus irmãos, nós bem sabemos que o fato do templo indicar a bênção do Senhor sobre o seu povo, isso não impediu de Deus disciplinar a sua igreja, os levando para o exílio babilônio. Porque uma verdade estava sendo estabelecida. Deus, ele é maior do que o templo. Deus, ele é maior do que um simples lugar onde o povo se reunia em uma santa assembleia para o adorá-lo. Por isso, em outras palavras, o que Cristo estava querendo mostrar para essa mulher samaritana era que, uma vez que Deus é Espírito e está em todos os lugares, na nova aliança, não estará mais restrita a um lugar ou a um povo específico, mas que todos os eleitos, espalhados pela face da terra, de todas as tribos, raças e povos, irão agora adorar ao Deus vivo e verdadeiro, irão se aproximá-lo, onde quer que estejam. Onde quer que estejam. Cristo, meus irmãos, como o Senhor de sua igreja, mostra-nos que o onde da adoração é em todo lugar, porque Deus é Espírito. Isso precisa ficar muito claro em nossas mentes e corações, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a realidade em nossa volta, percebemos que certas igrejas estão adotando e voltando a práticas da adoração da antiga aliança. Então, não são raras as vezes em que nós observamos que na mesa do Senhor é se colocado um candelabro. Não são as raras vezes em que nós observamos no centro do culto, no centro do salão, uma espécie de uma réplica da Arca da Aliança. Tudo isso porque eles pensam que nessa adoração externalizada eles irão obter o favor do Senhor. O favor do Senhor. E daí nós passamos a pensar que tais pessoas, como o presbítero Luciano bem destacou nessa noite, estão apenas cometendo um erro teológico. Nós olhamos para essas igrejas, infelizmente até mesmo dentro da nossa denominação,
e pensamos que elas estão apenas cometendo erros teológicos, quando, na verdade, o que eles estão fazendo ali é se reunindo na sinagoga de Satanás. Porque uma vez que Cristo não é Senhor de sua igreja, outra coisa não é adorada senão um ídolo. A saber, Satanás. A saber, Satanás. Por isso, queridos, Cristo, como o Senhor da sua igreja, não apenas nos ensina e nos mostra o lugar correto da adoração, mas ele também nos ensina o verdadeiro objeto da nossa adoração. E é aí que nós vamos para o nosso segundo ponto, o segundo ponto desta noite. Se do verso 19 ao verso 21, Cristo nos mostrou a essa mulher e nos mostra nessa noite que o lugar correto da adoração não é em Jerezim ou em Jerusalém, mas em todo lugar, porque Deus é Espírito e a adoração deve refletir aquilo que Deus ele é. Agora Cristo, ele nos ensina e ensinou aquela mulher samaritana a respeito do objeto correto da nossa adoração. Da nossa adoração. O puritano Thomas Boston, em seu comentário aos 10 mandamentos, nos diz que a intenção principal do primeiro mandamento, onde nos é dito não terás outros deuses diante de mim, é que Deus é o verdadeiro objeto da nossa adoração. Então, quando os nossos olhos, que por vezes se voltam a Êxodo capítulo 20, quando nos é dito no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o âmago deste mandamento, o ensino principal, é que Deus e nenhum outro é o objeto da nossa devoção, da nossa adoração. Essa estrutura, é bom nós entendermos essa estrutura, porque quando os nossos corações se aproximam da lei do Senhor, os 10 mandamentos, a primeira coisa que nos é dito é que o Senhor nos tirou da terra, do Egito, da casa de servidão, de maneira que aquele que redimiu a minha alma, aquele que me tirou da terra de servidão, da casa do Egito, aquele que me tirou do império das trevas, da morte, me transportou para o reino do Filho do seu amor, revela que somente Ele e mais ninguém deve ser o objeto da nossa adoração. E daí você pode imaginar quantas vezes o objeto da nossa adoração é qualquer outra coisa que não seja Deus. E daí você passa a pensar que o sustento, que o pão que diariamente a tua mão apalpa e os teus lábios sente o gosto, provém de ti. Mas daí você não adora o pão. Você passa a adorar o teu emprego. Aí você passa a imaginar e buscar nestas coisas materiais o teu amparo. Quando a palavra do Senhor nos diz que não foi isso que te tirou da terra do Egito. Não foi o teu braço forte, mas foi o Senhor. E uma vez que Ele te tirou da terra do Egito, Ele deve ser o objeto da adoração. Uma vez que este Deus que me salvou e que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, eu tenho o dever e a obrigação de conhecê-lo cada vez mais. Não apenas o adorá-lo, mas conhecê-lo cada vez mais. De modo que se eu não busco conhecer aquele que redimiu a minha alma, tendo como base a sua revelação, certamente eu não adoro ao Deus pactual, eu não adoro aquele que me redimiu, aquele que me garante a vida eterna, mas eu adoro a um Deus que é fruto da minha imaginação. Note que uma implicação direta deste mandamento, uma vez que ele nos ensina que o objeto da nossa adoração é o Senhor, uma implicação direta e clara é quanto ao dever que a igreja do Senhor tem de buscá-lo, conhecê-lo. E a questão que surge como aplicação é: você tem desprezado os meios que o Senhor tem dado à sua igreja para conhecê-lo, para conhecer aquele que tem te sustentado, que te sustentou nesse período de pandemia? Será que você despreza as reuniões de oração, o culto ao Senhor, a escola bíblica? Sabe, eu falo isso por experiência própria, meus irmãos. Nesse tempo que eu passei em São Paulo, uma cidade grande, gigante, tudo é distante, tudo é longe, reunir-se com a igreja é um desafio. Mas aqui no Nordeste, onde nós temos uma característica de cidades mais pequenas, onde 10, 15 minutos, no máximo estourando 30 minutos, nós chegamos nos lugares que nós desejamos. Talvez você leve 10 minutos para chegar na igreja, 15, mas ainda assim você não se desloca aqui. Novamente,
Porque você não adora ao Deus que te salvou, mas alguém que é fruto da tua imaginação, que pode simplesmente observar essa tua ingratidão e não fazer nada. E não perdoar o teu pecado, não punindo a tua geração, não punindo a tua geração. É justamente isso que Cristo faz para com a mulher samaritana. Ele não apenas reajusta a sua perspectiva sobre o lugar da verdadeira adoração, mas ele também reajusta o objeto da sua adoração. Ele diz no verso 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus. Novamente, os samaritanos, eles rejeitavam os escritos extra-mosaicos. Ou seja, eles rejeitavam os profetas e os salmos. Aquilo que o próprio Cristo resume ao fazer referência ao Antigo Testamento, dizendo que a lei, os profetas e os salmos falam ao seu respeito. Não apenas a lei, não apenas o Pentateuco, mas a lei, os profetas e os salmos. É por isso que, apesar dos samaritanos terem em seus cultos alguns aspectos da antiga aliança, de alguns preceitos que foi ordenado pelo Senhor, pela boca de Moisés, apesar disso, eles não adoravam ao Deus da aliança. Eles não adoravam o Deus do pacto, mas sim a um ídolo. É por isso que Cristo diz, vós adorais o que não conheceis. Esta verdade torna-se mais clara ainda quando nós percebemos a continuação da resposta que Cristo dá a essa mulher. Ele diz, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação ou o Salvador vem dos judeus. Ou seja, o fato dos samaritanos negarem o todo da revelação tinha consequências seríssimas em sua forma de adorar ao Senhor. Porque era uma adoração encharcada e moldada pela ignorância. No entanto, Cristo mostra que o verdadeiro objeto da adoração é o Pai. Ao dizer no verso 23, mas vem a hora, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Deus é o verdadeiro objeto da nossa adoração. Nós nos reunimos dominicalmente em uma santa assembleia, em uma santa convocação, para adorar ao Pai, mediante os méritos e a obediência de Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo. Perceba que a Trindade num todo, ela coopera para nos mostrar o que é a verdadeira adoração. E quando nós adoramos a um Deus trino. Nós adoramos a um Deus trino. Os exemplos dos samaritanos, meus irmãos, vêm ao nosso encontro como uma espada, rasgando a nossa alma. Rasgando a nossa alma. Se, pelo fato deles rejeitarem o todo da revelação, eles tinham em seu culto aspectos da antiga aliança, mas era um culto ignorante, era um culto irracional. A questão que naturalmente surge e vem ao nosso encontro é: você conhece aquele a quem você adora? Será que você tem buscado conhecer ao Senhor, os seus atributos, as suas promessas, para que assim a tua adoração possa ser em espírito e em verdade, e não encharcada na ignorância? Que o exemplo que está posto diante de nós, meus irmãos, nessa noite, sirva para nos humilhar e mostrar o quão profano, negligente, displicente e tola é a nossa adoração. E aqui permita-me fazer um parênteses. Talvez você adore pela forma correta, mas o teu coração está distante do Senhor. E daí, no domingo, você canta os salmos, mas na segunda-feira você está cantando músicas profanas e levianas ao Senhor, que degrine a sua criação, que degrine mulheres. E daí, novamente, você acha que está tudo bem, porque você não conhece ao Deus que você adora. Porque se você o conhecesse, certamente você o temeria e levaria a sério aquilo que ele nos exorta nessa noite. É impossível nós adorarmos aquele a quem nós não conhecemos. No entanto, queridos, o Cristo, como Senhor da sua igreja, ele não apenas nos ensina a respeito do verdadeiro lugar da adoração, ele não apenas nos ensina o verdadeiro objeto da nossa adoração, mas ele também, e por fim, nos ensina a respeito da verdadeira forma da adoração. Da verdadeira forma da adoração. O Senhor nos ensina o lugar, o objeto e a forma dessa adoração.
Novamente, o puritano Thomas Boston, em seu comentário aos 10 mandamentos, agora não mais no primeiro mandamento, mas no segundo mandamento, ele nos diz que o âmago, que o cerne principal deste mandamento é a forma da adoração, como nós lemos nessa noite. Veja o que nos é dito no verso 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, meus irmãos, mais uma vez é estabelecido a verdade que os paradigmas, que as tradições, que os modos e os conceitos da antiga aliança estavam sendo deixados de lado. Porque enquanto a antiga forma da adoração era realizada por meio de tipos e sombras, agora na nova dispensação, agora na nova aliança, agora no povo do Novo Testamento, usando essa linguagem mais clara, Deus seria o alvo da adoração, mas seria em espírito e em verdade, não mais através de tipos e sombra, mas por meio e através de Cristo Jesus. Isso é tão verdade que os nossos pais, quando eles elaboraram os nossos símbolos, especialmente o catecismo, na pergunta de número 4, que pergunta e nos questiona que é Deus ou quem é Deus, a primeira resposta, o primeiro atributo dado a Deus é que ele é espírito. E daí a nossa adoração ela deve ser moldada por aquilo que Deus ele é, não por aquilo que o homem ele é ou sente, mas moldado por aquilo que Deus ele é. Aquilo que Deus ele é. Percebam, meus irmãos, o grande privilégio que nós hoje, como igreja do Senhor, da nova aliança, nós temos comparado com os nossos irmãos do passado. Os nossos pais adoravam por meio de sombras e tipos. Hoje, nós podemos nos aproximar de Deus, tendo como fundamento o todo da sua revelação. Entretanto, ainda assim, insistimos em oferecer a Deus um culto profano e leviano e aquém de sua vontade. Tudo isso, muitas vezes, no pretexto de agradar a homens e não a Deus. A homens e não a Deus. Nós admiramos o legado da Reforma. Lutero, João Calvino, John Hus, John Wycliffe, John Knox, o pai do presbiterianismo. Mas nós não queremos ter a coragem, a ousadia que esses homens tiveram para pregar a verdade com fidelidade e adorar ao Deus vivo da forma correta. Permita-me ler apenas um trecho da fala do reformador John Knox, pai do presbiterianismo. Veja o que ele diz. Tão mais terrível é obedecer à idolatria ou fingir consentir com a mesma do que evitar o aborrecimento por parte de alguns ou sofrer os prejuízos que a tirania dos homens podem causar. Ou a tirania do que os homens podem causar. Muitas vezes, nós não buscamos a fidelidade no culto, porque nós tememos a homens e não a Deus. Tudo isso em detrimento da verdade, para fingirmos consentir com a mesma. Para fingirmos consentir com a mesma. Veja aqui o Senhor, nessa noite, meus irmãos, nos instruiu e nos ensinou e nos exortou com relação à verdadeira adoração. Que a verdadeira adoração ela não está restrita a um lugar específico, que o verdadeiro objeto da nossa adoração não é um Deus que é fruto da nossa imaginação, mas tem como fundamento a sua palavra, e que a forma da adoração ela reflete aquilo que o próprio Deus é, aquilo que a sua palavra revela ao seu respeito. Mas eu preciso perguntar à tua alma, você que rejeita Cristo dominicalmente, assim como eu exortei nesta manhã a igreja presbiteriana litorânea. Talvez dominicalmente a tua boca abra e cante os salmos ao Senhor. Talvez a tua boca ceie juntamente com os teus irmãos do vinho e do pão. Talvez dominicalmente você ouça a pregação do Evangelho, mas em teu íntimo você rejeita a Cristo. Você não quer que Ele seja Senhor sobre a sua vida. E, novamente, doutrinas como submissão de mulheres aos seus maridos, o dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana, causam repulsa em teu coração, porque você externamente deseja o Cristo que é Senhor, que te livrará do inferno, mas na peregrinação, nesta vida, você não quer que Ele seja Senhor sobre a sua vida. E o que o Evangelho nos diz, que todos aqueles que desejam a Cristo como Salvador, mas o rejeitam como Senhor, estes são dignos do inferno.
Esses são dignos do inferno. Portanto, certifique-se, pergunte à tua consciência, à tua alma: eu estou unido a Cristo? Porque pouco importa se a tua adoração externa for de acordo com a palavra do Senhor, se em teu coração você rejeitar a Cristo. Por isso, volte-se para Cristo e reconheça Ele como teu Senhor e como teu Salvador, a fim de que você possa ser salvo essa noite. Mas também, grande desafio, meus irmãos, e aqui eu me refiro à liderança da igreja. Quando nós pregamos constantemente a palavra do Senhor e parece não haver frutos, dominicalmente nós insistimos nas mesmas coisas, ou mês após mês nós temos que insistir nas mesmas teclas, porque nós somos tardios em aprender, ou somos rápidos em esquecermos daquilo que nos foi ensinado. Deixe-me finalizar com as palavras do puritano Jeremiah Burroughs, em uma de suas obras, Lei e Revelação. Ele diz: talvez você pregue a palavra dominicalmente, manhã e noite. Você se prepara, ora ao Senhor, busca a Deus e nada acontece. Ele diz: não tem problema. Volte para casa. Estude, ore ao Senhor, busque Ele em adoração, em oração. Se dedique, prepare um bom sermão e volte para a congregação do Senhor e pregue manhã e noite a palavra do Senhor. Talvez ainda nada aconteça. Não tem problema. Faça aquilo que Ele ordenou. E Ele garante que o céu se abrirá e a glória de Cristo encherá a terra por meio da pregação do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho. Vamos à presença do Senhor, meus irmãos, em oração. Ó Deus bendito, nós exaltamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso Redentor. E como o nosso Redentor, nós adoramos a Ti. Mas também o Senhor é o nosso legislador. E como legislador, ó Deus, nós nos submetemos à Tua lei, como sendo boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a por meio do Teu Espírito, a enxergarmos isso de forma muito clara, mas não apenas enxergarmos, mas vivenciarmos isso de corpo e alma. Mas perdoa-nos, ó Deus, porque nós reconhecemos o quão difícil é ouvirmos a Tua voz e assim nos curvarmos diante da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos o Teu rebanho, pasto do Teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, porque a verdadeira ovelha, ela é aquela que tem duas marcas, uma nos ouvidos e outras nos pés. Porque com os ouvidos nós ouvimos a Tua voz e com os pés nós obedecemos a Ti. Portanto, ó Deus, dá-nos ouvidos e pés prontos e ligeiros a nos submetermos e servir ao Senhor em Tua casa, na verdadeira adoração, juntamente com o Teu povo, juntamente com a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, e fortalece-nos debaixo do Teu poder, debaixo do Teu Espírito. Por isso nós oramos, ó Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.